O desgraçado me deixou sem um tostão no bolso e com o coração em frangalhos. Um homem que se dizia médico, um doutor, com a conversa mais mansa que água de poço, me fez vender o único terreno que meu finado pai me deixou. Um pedaço de chão que valia mais que dinheiro, valia a minha história. E eu, que nem uma jumenta, entreguei tudo na mão dele. Tudo em troca de quê? De uma promessa de amor, de uma mentira bem contada. E quando eu descobri a verdade, minha gente, verdade, descobri que o doutor não sabia curar nem dor de cabeça, mas era um mestre em abrir ferida na alma e no bolso das véia boba, que nem eu. Para quem está ouvindo um desabafo arretado desses e deve estar pensando, valha minha Nossa Senhora, mas que mulher para ser passada para trás? Deixa eu me apresentar. Meu nome é Isadora Cavalcante de Guzmão. Tenho 66 anos e sou aqui de Penedo, essa cidade que é um presépio aqui em Alagoas, na beira do nosso velho Chico. Sou viúva, mulher que sempre prezou pelo seu nome, pela sua decência. Mas o diabo, quando vem, não vem com chifre e com rabo, não. Ele vem vestido de terno, com cheiro de perfume caro e com um diploma debaixo do braço. Mas antes de eu contar essa miséria, tintim por tintim, de como um golpista com cara de anjo quase me botou na Rua da Amargura, faz aquele favor para essa logoana aqui, que inscreve no canal Nunca é Tarde para Pecar, pra gente mostrar para esses cabras safados que mulher véia também tem voz. E já senta o dedo no like, que é para essa história correr mundo e servir de alerta. E me diz aí nos comentários de que cidade desse Nordeste tu tá me ouvindo. Gosto de saber que não tô sozinha nessa peleja. Agora, te ajeita aí, que a história é comprida, o tombo foi grande, mas o jeito que eu me levantei, esse foi bonito de se ver. Para entender como a gente cai num buraco desses, primeiro tem que saber o tamanho do vazio que a gente carrega por dentro. Eu fui casada por mais de 40 anos com o Otacílio. Um homem bom, um homem direito, comerciante aqui na Massa Penedo. A gente construiu uma vida juntos, criou nossos 2 filhos, o Roberto e a Lúcia. Mas o nosso casamento, com o tempo, virou uma amizade. Uma amizade boa, de respeito, de cumplicidade. Mas o fogo, a quentura de homem e mulher, esse tinha virado uma brasa fria há muito tempo. A gente dormia na mesma cama, mas era que nem 2 irmãos. Quando o Otacílio se foi, levado por um coração cansado, eu chorei a falta do meu amigo, do meu companheiro de uma vida inteira. A casa, de repente, ficou silenciosa demais. As noites, compridas demais. Meus filhos, graças a Deus, são os anjos, mas têm a vida deles. O Roberto é casado, mora em Maceió. A Lúcia vive em Arapiraca. Vinham me ver, ligavam, mas a solidão do dia a dia era a minha companheira fiel. E era uma solidão danada, minha gente. Uma solidão que me fazia sentir invisível. Eu me olhava no espelho e vi uma senhora de 60 e poucos anos, com o cabelo já todo branco, com as marcas do tempo no rosto. Quem ia querer uma mulher assim? Pra quê? Eu achava que a minha vida amorosa tinha sido enterrada junto com o meu Otacílio. Meu destino, eu pensava, era fazer crochê, cuidar das minhas plantas e esperar a morte chegar. Foi a minha vizinha e comadre, a Zefinha, uma fuxiqueira de mão cheia, mas de bom coração, que me apareceu com a invenção do diabo. Ô, comadre Isadora, ela disse, entrando na minha casa sem nem bater, com aquele jeito dela. Tu vai ficar aí se acabando nessa tristeza? Se arruma, mulher, bota um vestido bonito e vamos pro forró dos aposentados. Eu ri. Que forró, Zefinha? Eu não tenho mais idade nem joelho para isso. Pois se não quer sair, o mundo vem até você. Ela disse, sacando o celular da bolsa. Vou te botar no Tinder. Eu arregalei os olhos. Oxi, que desmantelo é esse, Tinder? É nome de reza para amarrar homem? A Zefinha caiu na gargalhada. É quase isso, comadre. É um aplicativo de arrumar namorado. Eu quase caí para trás. Tá doida, Zefinha? Eu, Isadora Cavalcante de Guzmão, em site de fulebiragem. O que o povo de Penedo não ia falar? A viúva do seu Otacílio, ele tá na pista, atacando os novinhos. Mas a Zefinha tem uma lábia que convence até o diabo a comprar água benta. Que se dane o povo, comadre. Tu vai morrer de solidão por causa de fofoca? É só pra conversar, pra se distrair. Tu nem precisa ver o cabra se não quiser.
E de tanto ela insistir, de tanto me cutucar, eu, com o coração cheio de uma vergonha e uma curiosidade que me dividiu no meio, acabei deixando. Tá bom, sua praga, faz aí essa tua feitiçaria, mas se aparecer um velho babão, a culpa é tua. Mal sabia eu que o problema não seria um velho babão, seria um homem com cara de doutor e alma de ladrão, que estava prestes a me dar o maior golpe da minha vida, um golpe que quase me tirou o chão, a casa e a dignidade. Minha gente, criar aquele perfil no Tinder foi uma fuleiragem que só vendo. A Zefinha virou minha consultora de imagem. Comadre, a gente precisa de uma foto de parar o trânsito, ela dizia, com a autoridade de quem entende do riscado. Fomos olhar minhas fotos e a situação era de calamidade. Só tinha foto minha em procissão, com cara de quem tá pagando promessa. Tinha uma no aniversário de um neto, onde eu fui pega de boca aberta, pronta para morder uma coxinha. E a da minha identidade, que eu parecia mais a alma do meu bisavô do que eu mesma. Valha, comadre, com essas fotos aqui tu não arruma nem um amigo para pescar no velho Chico, a Zefinha resmungou. Ela me fez sentar na minha cadeira de balanço na varanda, com o Rio São Francisco ao fundo. Agora, comadre, pensa num homem bonito, num galã de novela, ela instruía. Eu pensei foi na conta de luz que estava para vencer. Mas dei um sorrisinho amarelo e ela tirou a foto. Pronto, tá com cara de mulher fina, de quem toma café em xícara de porcelana. Depois, a biografia. Eu queria ser sincera. Isadora, 66 anos, viúva, gosta de paz e de um bom sururu de capote. A Zefinha quase teve um troço. Credo, comadre, isso parece cardápio de restaurante, tem que ter poesia, mulher. E escreveu, alagoana de alma ribeirinha, encontra beleza na maré que sobe e desce e na prosa mansa no fim de tarde. Coração sereno, à espera de um cavalheiro para compartilhar as alegrias simples da vida. Eu li e falei, oxe, Zefinha, mas que mulher chique, será que eu dou conta de ser ela? E assim, a Isadora Ribeirinha foi jogada na rede dos pescadores de mulher do Tinder. A Zefinha me deu as instruções. Esquerda era sai pra lá canção, direita era esse aí tem futuro. E foi um desfile de canção que vou te contar. Apareceu um com a foto dele, um jegue, e o jegue era mais ajeitado que ele. Esquerda. Apareceu um que a primeira mensagem foi: e aí, vovó, o motor tá batendo pino ou ainda aguenta uma viagem longa? Que abuso. Bloqueado. Eu já tava desistindo. Tá vendo, Zefinha? Só tem cabra safado nesse negócio. Ela pedia calma. Comadre, tem que ter paciência. No meio de um monte de piranha, uma hora a gente acha um surubim. Eu já tava descrente. Pra mim, homem era tudo uma cambada só. Mas, numa noite, a solidão apertou mais forte. Resolvi dar a última olhada naquela invenção. Fui passando as fotos, sem muita fé. Um de óculos escuros, um de chapéu de couro, um careca. E então ele... A foto era de um homem que não parecia daqui. Um homem de cidade grande, cabelo grisalho, penteado para trás, um sorriso que parecia de propaganda de pasta de dente. Ele usava uma camisa social branca e no bolso uma caneta. E a profissão, minha gente, a profissão era de cair o queixo. Doutor Armando, 65 anos, médico cardiologista. Um doutor... Eu quase caí da cadeira. Oxe, um doutor desse tá fazendo o quê? Pensei. A bio dele era um primor. Aposentado da medicina, mas não da vida. Buscando uma mente inteligente e um coração sereno para compartilhar viagens e bons vinhos. Meu coração de véia boba deu um pulo. Um doutor, aposentado e que gostava de viajar, era um sonho. Ah, esse aí é muita areia pro meu caminhãozinho, pensei. Eu ia arrastar para a esquerda por pura falta de coragem, mas a Zefinha tem me dito, comadre, não se aveste não, atira para todo lado, o máximo que tu pode levar é um não. Criei coragem e com o dedo tremendo arrastei para a direita. Na mesma hora a tela brilhou, it's a match. Valha minha Nossa Senhora!
o doutor também tinha gostado de mim. Fiquei tão nervosa que fechei o aplicativo. Mas a semente da esperança, que eu achei que estava seca, começou a brotar. O que um doutor, um homem viajado, ia querer com a viúva simples de Penedo? A resposta, minha gente, era mais amarga que fel. E eu estava prestes a beber dessa taça até a última gota. Eu passei a noite em claro, minha gente. O coração parecia um motor de popa disparado no peito. Um médico, um doutor de verdade, tinha gostado de mim. Eu não conseguia acreditar. No dia seguinte, a primeira coisa que eu fiz foi abrir o Tinder, com a mistura de medo e de esperança. E a mensagem dele estava lá. E não era um oi qualquer, não. Era uma mensagem de gente fina. Bom dia, dona Isadora. Fui agradavelmente surpreendido com nossa combinação. A serenidade em seu olhar na foto me lembrou a paz que sinto ao olhar para o nosso majestoso Rio São Francisco. Oxe, o homem era um poeta! Eu fiquei toda sem jeito. Respondi, tentando ser chique também. Bom dia, doutor Armando. A gentileza é sua. Fico lisonjeada. E a prosa engrenou. E que prosa sou! Ele era um homem de uma cultura que eu nunca vi igual. Falava de medicina, de viagens que fez para a Europa, de livros que leu, de vinhos que bebeu. E eu? O que eu falava? Da minha horta, do meu sururu, das festas de Bom Jesus dos Navegantes. E o mais incrível é que ele parecia interessado. Que fascinante, Isadora, ele dizia. Essa sua conexão com a terra, com as tradições, é isso que falta do mundo de hoje. Ele me fazia sentir a mulher mais interessante do mundo. Ele me contou a história dele, era de São Paulo, um cardiologista renomado. Tinha se aposentado e resolvido se mudar para o Nordeste em busca de paz. Tinha comprado uma casa em Maceió, mas adorava viajar pelas cidades históricas e estava em Penedo por uns dias, viúvo como eu. A esposa tinha falecido há uns anos de uma doença rara no coração. Eu que salvei tantos corações não consegui salvar o dela, ele me disse, com a tristeza na voz que me partiu a alma. Eu, boba, caí que nem um patinho. A história era perfeita. Triste, romântica, ele era o homem perfeito. Depois de uma semana de conversa que me deixava nas nuvens, ele me convidou para sair. Isadora, minha querida, a nossa conversa virtual é um bálsamo, mas eu anseio por ver a dona desses olhos serenos pessoalmente. Aceitaria jantar comigo amanhã? Um jantar? Eu nunca tinha ido a um jantar de verdade na vida. Com o Otacílio, o máximo era um peixe frito na beira do rio. Mas, doutor, eu sou uma mulher simples, não tenho roupa para esses lugares chiques. Besteira, Isadora. A sua beleza não precisa de artifícios. Visto que te fizer sentir bem, o importante é a sua presença. Ele me desarmava com aquela conversa. Eu aceitei. Liguei para Zefinha, desesperada. Comadre, o doutor me chamou para jantar. O que eu faço? A Zefinha deu um grito de alegria. Valha, comadre, é a tua chance. Bota teu melhor vestido e vai abalar as estruturas daquele homem. Eu fui. Ele marcou num restaurante chique na orla. Eu botei um vestido preto, o único que eu tinha. Passei um batom, fui tremendo. Ele já estava lá, numa mesa com vista para o rio. Estava impecável. Terno de linho, cabelo penteado, um lorde. Ele se levantou, puxou a cadeira para mim. O jantar foi um sonho. Ele falava de um jeito que me hipnotizava e me elogiava. Você tem uma elegância natural, Isadora, uma dignidade. Eu, que a vida inteira me senti uma jeca, me senti a mulher mais fina do mundo. Na hora de ir embora, ele me deixou na porta de casa. Isadora, minha querida, eu sei que é precipitado, mas sinto que o destino nos uniu. Sinto que encontrei em você a paz que tanto procurava. Ele pegou minha mão e a beijou. Gostaria de vê-la novamente. Todos os dias, se possível. Eu voltei para casa flutuando, minha gente. Eu estava apaixonada. Apaixonada por um doutor, um cavalheiro, um homem que parecia ter saído de um livro. Eu contei para Zefinha e ela ficou mais feliz que pinto no lixo. Eu não te disse, comadre, o teu príncipe encantado chegou. E eu acreditei.
Acreditei com todas as minhas forças. Eu, Isadora, a viúva de Penedo, tinha encontrado o amor da minha vida num aplicativo de celular. Mal sabia eu que o meu príncipe, na verdade, era um sapo e que o beijo dele, em vez de me salvar, ia me envenenar aos poucos. A gente começou a se ver todo dia. O doutor Armando era dedicação em pessoa. De manhã, ele me mandava uma mensagem de bom dia com uma frase de um poeta que eu nunca ouvi falar. De tarde, ele aparecia na minha casa, sempre com um agrado. Um doce fino da confeitaria, uma garrafa de vinho, uma flor. Eu, que só ganhava flor do campo, me sentia uma rainha. Ele sentava na minha varanda e a gente ficava proseando por horas. Ele me contava dos casos do hospital, das vidas que ele salvou. E eu, de boca aberta, ouvia tudo, admirada. Você é um herói, Armando, eu dizia. E ele, com uma humildade falsa, respondia: Não, minha querida, eu só cumpri o meu dever. Ele era um mestre na arte de encantar. Ele elogiava a minha comida, o meu jardim, o meu jeito de arrumar a casa. Você tem um dom de transformar tudo em lá, Isadora. Ao seu lado, eu me sinto em paz. E eu, que passei a vida inteira sendo criticada pelo Otacílio, me derretia que nem queijo coalho na brasa. Mas se vocês pensam que a gente já foi logo para os finalmentes, estão enganados. O Armando era um cavalheiro. Ele não me apressava, não me tocava com malícia. Era um beijo no rosto, uma mão na minha. Ele estava me cozinhando em fogo baixo. E eu, coitada, estava virando um ensopado de paixão. A primeira vez que o assunto dinheiro apareceu foi de um jeito tão sutil que eu nem percebi. A gente estava falando de viagens e eu comentei que meu sonho era conhecer o mar de Porto de Galinhas. Pois nós vamos, minha querida, ele disse com entusiasmo. Assim que eu resolvi um probleminha burocrático, a gente arruma as malas. Que problema, Armando? Perguntei inocente. Ah, uma bobagem. É que como me aposentei e me mudei de estado, a minha aposentadoria gorda de médico ficou bloqueada. Coisa de sistema. O meu advogado já está vendo isso. Mas demora uns meses. Enquanto isso, eu estou vivendo de umas economias. Mas não se preocupe, é dinheiro que não acaba mais. A história era perfeita e explicava por que um médico rico andava num carro que não era do ano. Por que ele não me levava para hotéis de luxo? Ele era um homem rico, momentaneamente pobre. E eu, claro, acreditei e comecei a querer cuidar dele. Armando, se você precisar de alguma coisa, não se aveste de me pedir, eu dizia. Não, minha querida, jamais. Eu sou o homem da relação, eu que tenho que cuidar de você. Ele era orgulhoso e isso para mim era mais uma prova de que ele era um homem de valor. A gente ainda não tinha tido nada mais íntimo e eu, com a minha criação antiga, morria de vergonha. Mas a vontade, minha gente, a vontade era grande. Uma noite, ele me levou para jantar e depois a gente foi caminhar na beira do rio. A lua estava que era uma belezura. Ele parou, me virou de frente para ele e me olhou nos olhos. Isadora, eu não aguento mais. Eu te desejo de um jeito que eu não desejo uma mulher há anos. E ele me beijou. Um beijo de cinema. Um beijo técnico, perfeito, mas que não tinha a quentura, a verdade do beijo do moleque do outro roteiro. Era um beijo ensaiado. Mas eu, na minha carência, achei que era o beijo mais romântico do mundo. Depois do beijo, ele se afastou. Me perdoa, Isadora, eu não devia. A gente ainda não está casado. Casado? Ele falou em casamento. Eu quase desmaiei. A gente precisa ter paciência, fazer tudo direitinho, aos olhos de Deus e dos homens. Assim que minha situação financeira se resolver, eu te peço em casamento. Eu voltei para casa naquela noite pisando nas nuvens. Eu ia casar com um doutor, um homem rico, fino, que me amava. Eu contei para Zefinha e a gente comemorou comendo um bolo de rolo. Foi aí que ele começou a me preparar para o golpe.
Ele começou a falar dos investimentos dele. Isadora, meu dinheiro está todo aplicado num fundo no exterior. Um negócio da Suíça. Rende que é uma beleza, mas por causa dessa burocracia, eu não estou conseguindo mexer. E apareceu uma oportunidade de ouro, um investimento em dólar que vai triplicar meu dinheiro em 6 meses. Mas eu precisava de um capital de giro, uns 50 mil reais, só para começar. E não tenho como pegar agora. Ele falava isso como quem não quer nada, como um desabafo. E eu, ouvindo aquilo, já comecei a maquinar. Eu tinha o dinheiro da venda da minha casinha na roça, estava guardado na poupança, rendendo uma miséria. E se eu ajudasse? Eu seria a salvadora dele. E depois a gente ia casar e viver como rei e rainha. A semente do mal estava plantada e eu, cega de amor e de ambição, estava pronta para regá-la com todas as minhas economias. Minha gente, a cabeça da gente quando tá apaixonada é um bicho doido, né não? A gente para de pensar com a razão e começa a pensar com o coração. E o meu coração, coitado, estava mais bobo que bezerro desmamado. A ideia de ajudar o Armando, de ser a parceira dele não só na vida, mas nos negócios, começou a tomar conta de mim. Eu passei dias pensando naquilo. O dinheiro do meu terreno, que meu pai suou a vida inteira para deixar para mim, estava ali, na poupança, pegando poeira. O Armando, um homem tão inteligente, tão viajado, podia fazer aquele dinheiro se multiplicar. E a gente ia poder viajar, conhecer Porto de Galinhas, a Europa, como ele tanto falava. Eu estava construindo um castelo de areia na minha cabeça, sem ver que a maré da mentira já estava subindo. Uma noite, ele chegou na minha casa com a cara de preocupação que me partiu o coração. — Que foi, meu amor? — perguntei, ajeitando um prato de cuscuz com carne de sol para ele. — É aquele investimento, Isadora. A oportunidade vai passar. O prazo é até semana que vem. Se eu não arrumar esses 50 mil, vou perder o negócio da minha vida. Ele suspirou, um suspiro de homem derrotado. — Mas deixa pra lá. Não quero te amolar com os meus problemas. A culpa é minha, que não me preparei para essa burocracia toda. Ele comeu em silêncio, com a cabeça baixa, e eu, vendo o sofrimento daquele homem, tomei a minha decisão. — Armando, eu disse com a voz firme, eu tenho esse dinheiro. Ele levantou a cabeça e me olhou, com os olhos arregalados, como se não acreditasse. — Você? Como assim? — É o dinheiro da venda do meu terreno, tá guardado. Eu posso te emprestar. Ele se levantou da mesa e veio até mim. Se ajoelhou na minha frente e pegou minhas mãos. A cena era de novela. — Isadora, minha querida, eu não posso aceitar, de jeito nenhum. É o dinheiro da sua segurança, da sua vida. Mas a minha vida agora é com você, Armando. O que é meu é seu. E eu confio em você. Confio no seu talento para negócios. Mas é muito arriscado, meu amor. E se algo der errado? Não vai dar, eu sinto. A gente vai ficar rico, você vai ver. Ele hesitou, fez um teatro de que não queria aceitar, mas a insistência da trouxa aqui foi maior. E ele, a contragosto, aceitou. Só com uma condição, Isadora. A gente faz um contrato, tudo direitinho no papel. E em 6 meses eu te devolvo o dobro, 100 mil reais. Um contrato. Aquilo me deu uma segurança. Ele era um homem direito, queria fazer tudo certo. No dia seguinte, a gente foi no banco. Eu tirei os 50 mil reais da minha conta. O gerente do banco, seu Almir, que me conhece desde menina, até me chamou num canto. — Dona Isadora, a senhora tem certeza do que está fazendo? Tirar toda a sua economia de uma vez? — Tenho sim, seu Almir. É para um investimento muito bom, respondi, toda orgulhosa. Saí do banco com o envelope de dinheiro na bolsa, me sentindo uma grande empresária. A gente foi para um cartório e ele me mostrou o contrato. Um papel cheio de palavra difícil que eu mal entendia, mas tinha lá o nome dele, o meu, o valor e a promessa de me pagar em 6 meses. Eu assinei, sem nem ler direito, e entreguei o envelope para ele. Ele me abraçou, me beijou na testa. — Você não vai se arrepender, minha querida. Você acabou de garantir o nosso futuro, um futuro de rainha. Naquela semana, ele foi o noivo mais perfeito do mundo. Me encheu de flores, de promessas.
A gente até foi ver umas casas para comprar, umas casas de gente rica, com piscina e tudo. Eu já me via morando numa daquelas, dando festa, viajando. A desculpa para o sumiço dele foi perfeita. Meu amor, agora eu preciso ir para São Paulo. É de lá que vou fazer a transação do investimento. Vou ficar uns 15 dias, no máximo. Mas vou te ligar todo dia. E quando eu voltar, a gente já começa a ver os papéis do nosso casamento. Ele me deixou no portão de casa com um beijo de cinema. Me espera, minha rainha. E foi embora. E eu fiquei ali, acenando, com o coração cheio de saudade e de esperança. Ele ligou nos primeiros 2 dias. A voz dele era feliz, animada. Tá dando tudo certo, meu amor. O negócio é melhor do que eu pensava. No 3º dia, ele não ligou. Eu achei estranho, mas pensei que ele estava ocupado. No 4º dia, também não. O coração começou a apertar. Eu ligava para o celular dele, só dava desligado ou fora de área. No 5º dia, o pânico se instalou. Alguma coisa estava errada. Liguei para a Zefinha desesperada. Comadre, o Armando sumiu. A Zefinha, que nunca foi com a cara dele, já me deu alerta. Oxe, comadre, sumiu depois que tu deu dinheiro para ele? Isso tá me cheirar a dar golpe. Que golpe, Zefinha? Ele é um doutor. Deve ter acontecido alguma coisa grave com ele. Eu não queria acreditar. Eu me agarrava na imagem do homem perfeito que eu tinha criado. Mas no fundo, uma voz gelada me dizia que a Zefinha estava certa. Passei uma semana de inferno, sem notícia, sem conseguir comer, sem dormir. E então eu resolvi fazer a minha própria investigação. E o que eu descobri, minha gente, foi a prova de que a trouxa aqui tinha caído que nem uma jaca madura do pé. Minha gente, a gente quando tá desesperado, cria uma coragem que nem sabia que tinha. Eu que mal sabia mexer na internet, passei uma madrugada inteira no computador do meu filho, que ele tinha me dado de presente. Eu não sabia o que estava procurando, mas eu precisava de uma pista, de qualquer coisa. Digitei o nome dele, Dr. Armando de Carvalho, no Google. Apareceu um monte de coisa. Um médico com esse nome em São Paulo, outro no Rio. Mas as fotos não eram dele e as idades não batiam. Continuei procurando. Tentei Armando de Carvalho, cardiologista. Nada. A agonia só aumentava. Foi aí que eu tive uma ideia. Ele me disse que a falecida esposa dele tinha uma doença rara no coração. Talvez eu achasse alguma notícia sobre isso. Digitei cardiologista Armando de Carvalho, esposa, doença rara. E o que apareceu, minha gente, me fez gelar a alma. Apareceu a notícia de um site de fofoca de São Paulo, de uns 5 anos atrás. A manchete era: viúvo de milionária é acusado de golpe pela família da falecida. E a foto que ilustrava a notícia era ele, o meu Armando. A notícia contava a história de um homem chamado, na verdade, Ricardo Antunes, um enfermeiro que se casou com a senhora rica e doente. Depois que ela morreu, a família dela descobriu que ele tinha limpado as contas bancárias dela e desaparecido. Ele era conhecido como Dom Juan de Hospitais. Se passava por médico, seduzia mulheres mais velhas e ricas, principalmente viúvas ou doentes, e depois aplicava o golpe. O processo ainda estava correndo na justiça, mas ele estava foragido. Eu li aquilo e o meu corpo inteiro tremia. O médico, o doutor, o viúvo sofredor, era um enfermeiro, um golpista, um ladrão de viúvas. Eu passei o resto da noite vomitando. Vomitei a comida, vomitei a paixão, vomitei a minha própria burrice. A vergonha era tão grande que eu tive vontade de morrer. Como eu pude ser tão cega, tão idiota? No dia seguinte, eu contei tudo para Zefinha. Ela me ouviu e, em vez de me dar a bronca como eu merecia, ela me abraçou. Ô, comadre, não se culpe. Um bicho tinhoso desses engana qualquer uma. Ele é um profissional da mentira. A culpa é toda dele. As palavras dela me deram um pingo de consolo,
Mas a raiva que eu sentia era maior que o Rio São Francisco em tempo de cheia. Raiva dele por ter me enganado de um jeito tão sujo e raiva de mim por ter sido tão fácil. A gente tem que ir na polícia, comadre, disse a Zefinha. Esse homem não pode continuar solto enganando outras mulheres, não. Eu tinha medo da vergonha, do escândalo. Eu ia virar a piada de Penedo, a véia que caiu no golpe do amor. Mas a Zefinha foi firme. Vergonha tem que ter ele, não você. Você é a vítima. Levanta essa cabeça, Isadora. A gente vai botar esse cabra safado na cadeia. E a gente foi. Cheguei na delegacia com o recorte da notícia na mão. O contrato falso, as mensagens. Contei toda a minha história para o delegado. E ele, para minha surpresa, me tratou com muito respeito. Minha senhora, a senhora não sabe o bem que está fazendo. Esse homem, o Ricardo Antunes, é procurado em 3 estados. A senhora é uma testemunha-chave para a gente pegar ele. A polícia começou a investigar. Rastrearam o celular dele, as contas e descobriram que ele estava escondido ali perto, em Arapiraca, e que já estava de conversa com outra vítima, outra viúva. A polícia armou a campanha e numa semana depois eles o prenderam, em flagrante, tentando aplicar o mesmo golpe em outra senhora. Quando eu vi a foto dele no jornal, algemado, com a cara no chão, eu não senti alegria. Eu senti um alívio de saber que ele não ia mais destruir a vida de ninguém. O processo foi longo. Tive que ir em audiência, dar depoimento, tive que encarar ele de novo, cara a cara. E ele teve o descaramento de dizer que eu é que tinha oferecido o dinheiro, que eu era uma véia desesperada. Mas com tantas provas, com tantas outras vítimas que apareceram depois da minha denúncia, ele foi condenado. Pegou uma pena grande por estelionato e formação de quadrilha. O dinheiro, eu nunca mais vi 1 centavo. Ele tinha torrado todo em jogo e em vida boa. O terreno do meu pai, as minhas economias de uma vida inteira viraram fumaça. Mas quer saber de uma coisa, minha gente? Eu perdi o dinheiro, mas eu ganhei uma coisa muito mais valiosa. Eu ganhei a mim mesma de volta. Depois que a poeira baixou e o doutor foi parar atrás das grades, a vida em Penedo, que é uma cidade pequena, onde todo mundo sabe da vida de todo mundo, virou um inferno na terra para mim. O meu caso virou o assunto principal nas rodas de conversa, na feira, na porta da igreja. Eu era a véia do golpe, a Isadora que foi enganada pelo Dom Juan. No começo, eu me tranquei em casa. Não tinha coragem de botar a cara na rua. A vergonha era um bicho que me comia viva. Eu me sentia a mulher mais burra do mundo. Eu que sempre fui uma mulher de respeito, uma cavalcante, agora era motivo de piada, de cochicho. As pessoas me olhavam na rua com uma mistura de pena e de zombaria. E o pior, minha gente, eram os comentários maldosos. Mas também uma mulher dessa idade se metendo em site de namoro, tava procurando, né? Se deixou levar por uma conversa bonita e um rostinho novo, bem feito. Doía que nem faca molada. Meus filhos, quando souberam, foi outro aperreio. A Lúcia, minha filha, veio de Arapiraca correndo, chorou junto comigo, me deu apoio. Mãe, a senhora não tem culpa, a senhora só queria ser feliz. Mas o Roberto, meu filho mais velho, que sempre foi mais duro, mais parecido com o pai, me deu uma bronca que me deixou no chão. Mas a senhora não tem juízo, mãe. Entregar o dinheiro da herança do pai para um estranho, um homem que a senhora conheceu pela internet? Que vergonha para nossa família! As palavras dele, ditas na raiva, me machucaram fundo. Eu sabia que era a preocupação dele falando, mas naquele momento eu me senti julgada e condenada pela minha própria família. Foi a Zefinha, minha comadre arretada, que me tirou do fundo do poço. Ela apareceu na minha casa um dia com 2 pratos de sururu na mão e uma cara de poucos amigos. Isadora, tu vai ficar aí se lamentando até quando? Deixa de ser frouxa, mulher. Levanta essa cabeça. Tu não matou, tu não roubou. Tu foi vítima de um cabra safado. Vergonha tem de ter ele, não tu. Ela me arrastou para fora de casa. Me levou na feira, na farmácia, na praça.
e enfrentou comigo os olhares e os cochichos. Se alguém olhava torto, ela já chegava junto. Tá olhando o quê, fulana? Perdeu alguma coisa aqui? Aos poucos, com a força dela, eu fui perdendo medo. E a raiva foi substituindo a vergonha. Raiva daquele desgraçado, daquele mentiroso e raiva daquele povo fofoqueiro que adora chutar cachorro morto. Um dia, eu estava na fila do banco e ouvi 2 mulheres atrás de mim falando baixo, mas alto o suficiente para eu escutar. É ela, a véia do golpe. Coitada, perdeu tudo por novinho. Naquele momento o sangue me subiu à cabeça. Eu me virei e encarei as 2. Coitada não, minhas queridas. Eu disse com uma voz firme que nem eu sabia que tinha. Coitada é quem precisa viver da desgraça alheia para ter assunto. Eu, pelo menos, tive a coragem de viver uma história, mesmo que tenha dado errado. E vocês? Qual foi a última vez que sentiram o coração bater mais forte por alguma coisa que não fosse a conta do cartão de crédito? As 2 ficaram vermelhas que nem um pimentão e não souberam o que dizer. E eu saí do banco me sentindo a mulher mais poderosa do mundo. Aquilo foi um ponto de virada. Eu decidi que não ia mais me esconder, que não ia mais ter vergonha. Eu ia usar a minha história, a minha dor para ajudar outras mulheres. E foi o que eu fiz. A minha denúncia encorajou outras vítimas do Ricardo a aparecerem. E a gente formou um grupo de apoio de mulheres que, como eu, tinham sido enganadas, roubadas, humilhadas. A gente se reunia na minha casa uma vez por semana. E ali a gente chorava, a gente ria, a gente desabafava. E a gente descobriu que juntas éramos mais fortes. A gente descobriu que a nossa vergonha, quando compartilhada, virava força. A gente até deu um nome para o nosso grupo. As Viúvas do Dom Juan. O nosso grupo, as Viúvas do Dom Juan, começou pequeno. Era eu, mais umas 3 senhoras de Penedo e uma de Piaçabuçu, que também tinham caído na lábia do Ricardo. A gente se encontrava na minha varanda, com um café e um bolo de milho, e a prosa comia no centro. No começo, era só desabafo. Cada uma contava sua história e era impressionante como o golpe era sempre o mesmo. Ele chegava como um príncipe, um homem fino, educado, viúvo, com uma história triste. Conquistava a confiança, prometia casamento e depois vinha com a história do investimento, do dinheiro bloqueado, e a gente, carente, sozinha, acreditava. A gente queria acreditar. Ouvir a história das outras me fez perceber que eu não era burra. Eu só era humana. E ele era um predador que sabia farejar a nossa carência a quilômetros de distância. Mas depois do desabafo, a gente começou a pensar. E agora? O que a gente faz? Não adiantava só chorar o leite derramado. A gente precisava fazer com que outras mulheres não caíssem no mesmo buraco. E foi aí que a gente teve a ideia. A gente começou a dar palestras. Palestras em clubes de mães, em grupos da terceira idade, na porta da igreja. A gente contava nossa história sem medo, sem vergonha. A gente alertava sobre os perigos dos golpes pela internet, sobre os sinais que um golpista dá. No começo, o povo olhava com desconfiança, mas a nossa verdade era tão forte que acabava convencendo. A gente virou uma espécie de patrulha antigolpe e a gente começou a receber ligações. Filhas preocupadas com as mães que estavam de namorico com os homens estranhos na internet, vizinhas desconfiadas, e a gente ia lá, conversava, mostrava as notícias sobre o Ricardo, abria os olhos das possíveis vítimas. A gente salvou algumas. Outras, infelizmente, preferiram acreditar na mentira bonita. Mas a gente estava fazendo a nossa parte. Eu, que antes mal saía de casa, agora viajava pelas cidades vizinhas, dando palestra. Virei uma espécie de celebridade do agreste alagoano. A Dona Isadora que desmascarou o Dom Juan. O meu filho, Roberto, que tinha me dado aquela bronca, veio me pedir desculpas. Mãe, eu tenho tanto orgulho da senhora.
A senhora transformou a sua dor numa luta. O pai ia estar orgulhoso também. Ouvir aquilo do meu filho foi a minha maior recompensa. A minha vida ganhou um novo sentido. Eu não era mais só a viúva do Otacílio. Eu era a Isadora, uma mulher que lutava por outras mulheres. E o amor. O amor. Depois do tombo que eu levei, eu fechei a porta do meu coração a 7 chaves. Homem, para mim, era tudo farinha do mesmo saco. Mas a vida, minha gente, a vida adora pregar uma peça na gente. Numa das minhas palestras em Arapiraca, eu conheci um homem, o Seu Amaro. Um senhor de 70 anos, viúvo também. Ele era professor de história aposentado. Um homem simples, com um olhar doce e um sorriso que me lembrou do meu Bento. Ele veio conversar comigo no final da palestra. Dona Isadora, a sua coragem é uma inspiração. A senhora é uma mulher retada. A gente começou a conversar e a conversa foi boa. Ele não me cantou, não me prometeu o mundo. A gente falou de livro, de história, de saudade. Ele começou a frequentar as reuniões do nosso grupo, não como membro, mas como apoiador. Trazia um lanche, ajudava a arrumar as cadeiras e a gente foi se aproximando. Começamos a sair para tomar um sorvete, para passear na beira do rio e eu fui vendo que ele era um homem bom, um homem de verdade. Um dia, a gente estava sentado na praça e ele pegou na minha mão. Isadora, ele disse, eu sei que o seu coração está machucado e eu não quero te apressar em nada, mas eu queria que você soubesse que se você me der uma chance, eu prometo nunca te mentir e prometo te fazer um sururu de capote tão bom quanto o seu. Eu ri e pela primeira vez em muito tempo eu senti o meu coração se aquecer de novo. Não era uma paixão avassaladora como a que eu senti pelo Ricardo. Era uma coisa mais calma, mais serena, um querer bem. E eu descobri que talvez era disso que eu precisava. O namoro com Seu Amaro foi que nem um riacho manso, que vai correndo devagar, sem fazer barulho, mas que vai molhando a terra e fazendo a vida brotar de novo. Ele era o oposto do Ricardo. Não tinha beleza de galã de cinema, não tinha conversa empolada de homem estudado. O Seu Amaro era um homem do povo, com as mãos marcadas pelo giz do quadro negro e o rosto marcado pelo sol e pelo tempo. Mas ele tinha uma coisa que o outro nunca teve: verdade. A gente não tinha pressa, a gente ia se conhecendo aos poucos, como quem descasca uma laranja, gomo por gomo. Ele me contava da falecida esposa dele, a Eneida, com um respeito, uma saudade bonita de se ver. E eu contava do meu Otacílio, das nossas pelejas, da nossa vida simples. E a gente dividia as nossas dores, as nossas perdas. E ao dividir, a dor ficava mais leve. Ele me conquistou nos pequenos gestos. Ele vinha na minha casa e, em vez de sentar e esperar ser servido, ele ia para a cozinha comigo. Deixa que eu corto a cebola, Isadora, que tu já chorou demais nessa vida. E a gente cozinhava junto, rindo, proseando. Ele me ensinou a fazer um doce de caju que era uma perdição. E eu ensinei ele a fazer a minha famosa peixada. A nossa cumplicidade foi nascendo ali, no meio dos temperos, no calor do fogão a lenha. Ele também entrou de cabeça na minha luta. Ia comigo nas palestras, me ajudava a preparar o material. E quando eu subia no palco para falar, ele ficava na primeira fila, me olhando com uma admiração, com um orgulho que me dava uma força danada. Você é a minha heroína, sabia? Ele me disse um dia. A gente demorou para ter uma intimidade maior. Eu tinha medo. O meu corpo ainda guardava a memória da violência, do engango. E o Seu Amaro, com a sensibilidade de um poeta, ele entendeu. Ele nunca me forçou, nunca me apressou. Ele esperou o meu tempo.
E quando aconteceu, não foi uma explosão de desejo que nem com Ricardo. Foi uma entrega mansa, serena, de dois corpos que já não eram mais jovens, mas que ainda tinham muito amor para dar. E eu descobri que o prazer também podia vir do carinho, do respeito, da confiança, e que era um prazer muito mais duradouro. Meus filhos de primeira ficaram com o pé atrás. Mãe, a senhora tem certeza? Depois de tudo que a senhora passou? O Roberto me disse. Mas quando eles conheceram o seu Amaro, viram o jeito que ele me tratava, o bem que ele me fazia, eles relaxaram. E hoje é como um avô para os meus netos. A gente não casou no papel, não. A gente só juntou as escovas de dente, como dizem os mais novos. Ele se mudou para minha casinha em Penedo. E a nossa casa, que antes era um palco de solidão, virou um ninho de amor e de risada. A vida com seu Amaro me ensinou que o amor de verdade não chega fazendo barulho, que nem uma trovoada. Ele chega mansinho, que nem um chuvisco fino, e vai molhando a terra da alma da gente aos poucos. Ele não me prometeu um mundo, não me prometeu riqueza. Ele me prometeu o que podia cumprir: a companhia dele, o respeito dele, o carinho dele. E isso, minha gente, vale mais que todo o dinheiro do mundo. O nosso grupo, as viúvas do Dom Juan, continuou firme e forte. E com seu Amaro do nosso lado, a gente ganhou ainda mais força. Ele, com o jeito de professor dele, nos ajudou a organizar melhor as nossas palestras, a escrever uma cartilha de alerta para as mulheres. A nossa luta, que começou com a minha dor pessoal, virou uma causa de toda a comunidade. A gente conseguiu, inclusive, que a Prefeitura de Penedo criasse um núcleo de apoio a mulheres vítimas de violência e de golpes. E eu, a Isadora, a véia do golpe, virei conselheiro nesse núcleo. A vida dá umas voltas, né não? O Ricardo, o golpista, cumpriu a pena dele e saiu da cadeia. Soube por uns conhecidos que ele estava velho, acabado, doente, que tentou aplicar outros golpes, mas que a fama dele já tinha se espalhado e ninguém mais caía na lábia dele. Eu não senti alegria ao saber disso. Eu senti uma espécie de paz. A justiça, a da terra e a de Deus, tinha sido feita. Ele colheu o que plantou, e eu também. Eu plantei a coragem de denunciar e colhi uma nova vida, um novo amor, um novo propósito. E a lição que ficou de toda essa história e que eu faço questão de repetir em toda palestra que eu dou é que a gente nunca deve ter vergonha de ter sido enganada. A vergonha tem que ser de quem engana. A gente que tem o coração bom, que acredita nas pessoas, não tem que se culpar pela maldade dos outros. O que a gente tem que fazer é aprender com o tombo e usar a nossa experiência para ajudar quem vem atrás. Hoje eu olho para a minha vida e sinto uma gratidão que não cabe no peito. Eu sobrevivi, eu me reergui e eu encontrei um amor de verdade, um amor de alma, que é a coisa mais preciosa que a gente pode ter. Eu e o seu Amaro, a gente vive uma vida simples. A gente acorda cedo, toma nosso café na varanda, vendo o véu Chico passar, a gente cuida da nossa horta, a gente lê, a gente proseia e à noite a gente dorme de conchinha, sentindo o calor um do outro e não há riqueza no mundo que pague essa paz. A minha história é a prova de que nunca é tarde para pecar. Sim, eu pequei. Pequei pela vaidade, pela carência, pela ambição, mas ela também é a prova de que nunca é tarde para se arrepender, para se perdoar e principalmente para recomeçar e para amar de novo. Um amor sem mentira, sem jogo, sem interesse, um amor que soma, que acolhe, que cura. E para vocês, minhas amigas, que estão aí me ouvindo, o meu recado final é: não desistam do amor, mas sejam espertas. O amor de verdade não pede dinheiro emprestado. O amor de verdade não se esconde, não tem vergonha de andar de mão dada na rua. O amor de verdade não te diminui não, ele te engrandece. E se aparecer um doutor com uma conversa muito bonita,
Desconfiem e antes de abrir a conta bancária, abram os olhos. E o mais importante, se amem. Se amem tanto que vocês não precisem da aprovação de homem nenhum para se sentirem completas. Porque minha gente, a gente já nasceu inteira. A minha jornada foi longa, foi doída, mas me trouxe até aqui. A essa Isadora de hoje, que não tem vergonha da sua história, que não tem medo de mostrar suas cicatrizes, porque são elas que provam que eu lutei, que eu sobrevivi e que no fim das contas eu venci. Eu venci o golpista, eu venci a vergonha, eu venci a solidão. E hoje eu posso dizer de cabeça erguida que eu sou uma mulher feliz. Uma felicidade conquistada na raça, na coragem e que tem um sabor muito mais doce. Obrigada por me ouvirem, minhas queridas. Desabafar com vocês foi um alívio para minha alma. Se essa minha história te deu um alerta ou uma esperança, deixa o teu like, compartilha com as amigas e te inscreve no canal, que é a vida de uma vovó alagoana, que já foi passada para trás, mas que deu a volta por cima, ainda tem muita prosa para dar. Fiquem ligados que em breve teremos mais confissões aqui no Nunca é Tarde para Pecar. Um cheiro no coração de cada uma de vocês e fiquem com Deus.